Pronto, galera, ele começou a gravar, tá bom? Então, a gente está gravando essa aula justamente com a finalidade de atender os alunos que não puderem fazer o acesso agora imediatamente. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer basicamente aqui? Vamos fazer a revisão para a prova, ou a correção da prova, né? Eu acho que das provas que nós tivemos até agora, tivemos no primeiro bimestre, tivemos no segundo, essa com certeza foi a mais fácil, super tranquila, super de boa para vocês fazerem, né? Então, tanto reflexo disso foram as notas, que foram relativamente melhores do que as do primeiro bimestre, mas a gente ainda está pecando aí com as atividades. Quem ainda estiver devendo atividade, procure me enviar até essa semana para dar tudo certo. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Nossa prova, como sempre, 10 questõezinhas. Não, aqui eu não coloquei numeração e nem ordem das alternativas, por quê? Porque o sistema do Google ele já faz um embaralhamento automático. Ou seja, pode ser que na prova de Edson a primeira questão foi uma sobre Jogos Olímpicos. Na prova de Arielle, pode ser que a primeira questão tenha sido uma de práticas corporais de aventura. Na de Miguel, pode ter sido que tenha sido uma questão de dança, porque o Google ele embaralha automaticamente. Isso dificulta até um pouquinho a galera que gosta de pescar, né? De colar. E além das questões, ele embaralha também as alternativas. Então, isso termina gerando uma confusãozinha. Tá bom? Então, eu coloquei aqui uma sequência aleatória de questões, e aí sempre vou relembrando, e, como sempre, a gente tenta deixar o mais transparente possível. Professor, eu acho que essa questão está mal elaborada, eu não concordo com a resposta, a gente discute aqui um pouquinho, se for o caso, a gente anula, e em caso de anular, quem ganha a pontuação são vocês, então não precisa se preocupar, tranquilo? Então vamos lá, galera. Aqui na ordem que eu separei, a primeira questão falava justamente sobre os Jogos Olímpicos, certo? E era uma questão que perguntava sobre justamente os esportes que iriam estrear nessas Olimpíadas. Então, sobre os Jogos Olímpicos, assinale a alternativa verdadeira. Aí a primeira alternativa aqui na sequência. Estrearam essa edição acontecendo na cidade de Tóquio, no Japão, as seguintes modalidades esportivas: skate, surf, escalada e karatê. Inclusive, o Brasil conquistou medalhas no skate e no surf. Essa daí, com certeza, é a alternativa verdadeira. Alguém discorda? Muito simples. Tranquilo? Mas vamos conferir as outras. A segunda, desde as edições na era antiga até as mais atuais, já na era moderna, os Jogos Olímpicos são um evento de caráter religioso. Hoje nós sabemos que a religiosidade no mundo ela é bem espalhada. Então a gente sabe que na antiguidade os Jogos Olímpicos eram organizados com caráter religioso, politeísta, voltado à cultura grega, à mitologia grega. Hoje não. Hoje ele não tem nada de político, não tem nada de religioso. Os Jogos Olímpicos eles são uma manifestação sem nenhum problema. Diga aí, Arielizinha. Não, não foi nada não, só fiquei curiosa com essa mão aqui, aí eu... É porque, como eu disse, essa versão do Google Meet que eu abri a chamada para vocês, ela é do outro lugar onde eu trabalho, da Prefeitura de Calcaia. Então, quando tu levanta a mão, se tu levantar a mão, Tarcísio levantar e esse levantar, eu posso organizar uma filinha para ir respondendo, um por um. Entendeu? Tem o Jamboard, tem uma ruma de coisa. Mas o governo do Rio Grande do Norte não investiu nesse processo. E eu também, apesar de ser com finalidades educacionais, eu não acho correto usar uma estrutura que foi outro lugar que me proporcionou para usar em outro canto. Então, por isso que eu tenho um e-mail institucional só para vocês. Tenho esse, que é lá da Prefeitura de Calcaia. Mas esse aqui é bem mais legal, é bem mais moderno. Inclusive, ele tem essa vantagem. Eu estou gravando a aula, depois eu subo ela para o YouTube tranquilamente. Então, continuando aqui, pessoal. A gente viu que a primeira era correta, mas seguir a sequência.
Os Jogos Olímpicos sempre foram um evento extremamente inclusivo, com participantes de ambos os sexos. Totalmente falsa. A gente sabe que lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, mulheres eram proibidas de participar. Homens só poderiam se fossem donos de terra, se tivessem condições, se fossem gregos e livres. Então, isso daí não é verdade. E a última alternativa, a bandeira olímpica é um dos símbolos mais importantes dos Jogos Olímpicos, pois ela possui anéis de diferentes cores que representam cada uma das polis gregas fundadoras desse evento. Não, a gente sabe que os anéis olímpicos, eles representam cada um dos continentes, África, Europa, Ásia, América e Oceania. Sobre a primeira questão, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo, tá de boa? Eu disse a prova estava muito fácil mesmo. Então, seguindo. Sobre a prática de escalada, essa questão, a gente tinha o quê? Coloquei aqui só, para ficar melhor a visualização, em algumas até nem ficou, coloquei só a parte principal da questão. Mas essa questão, ela tinha uma imagenzinha, ela tinha uma imagenzinha do banner do filme 127 Horas, né, que a gente comentou muito durante as aulas, falei muito sobre esse filme com vocês. A gente viu que tinha um texto, meio com a sinopse do filme, né, contando a história de Aaron Halston, que justamente um escalador que foi fazer uma prática corporal de aventura na natureza sozinho, e chegando lá ele sofreu um acidente. Diante da situação, ele não teve outra alternativa para sobreviver a não ser cortar a própria mão. Né? Então, a gente viu que as práticas corporais de aventura são uma atividade interessante, são uma excelente atividade, mas que exigem um grau de segurança muito elevado, e praticar sozinho não é muito recomendado. E aí, sobre isso, o que é que ele queria saber? Poxa, essa atividade, essa escalada que Aaron estava realizando, eu posso considerar essa atividade como esporte? Pela forma como ele realizou, galera? Eu posso considerar que nessa oportunidade ele realizou a prática de forma esportiva? Galera, deem um retorno, por favor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A internet está ruim. Estamos ouvindo. Então me ajudem aí, ó. No caso, nessa situação, o cara foi fazer uma escalada sozinho. Ele estava praticando de maneira esportiva? Estava praticando a escalada como esportes? Sim? Ele estava sozinho. Era uma competição? Não. Se não era competição, a gente já exclui esportes. Esporte só vai ser quando houver uma competição. Existe uma disputa, existe algo em jogo. Esporte. Era como jogos? A gente nem viu o conteúdo de jogos esse ano. Eu jamais colocaria uma questão para vocês sobre um conteúdo que a gente não viu. Então, era como jogo? Também não, a gente já exclui. Mas o conteúdo de ginástica nós já vimos. Ele está praticando a escalada como ginástica? Sim ou não? Não. Perfeito. Então só sobra para a gente como alternativa, ele foi realizar essa prática como uma prática corporal de aventura. Como ele foi para a natureza, prática corporal de aventura na natureza. Aqui a gente só pedia prática corporal de aventura. A alternativa correta era esta. Alguém discorda? Alguma coisa contra? Não, pessoal, acho que está errada. Tá tranquilo? Sim. Show, obrigadão aí, Edson. Aí, em seguida, a gente já tem outra questão também, mais ou menos nesse esquema, falando sobre o contexto do Aaron.
certo? Então, identifique no texto o trecho onde podemos afirmar que Ralston estava realizando práticas corporais de aventura na natureza. Ou seja, a gente tinha lá o textinho, e lá no texto dava para ver, com o conhecimento que vocês tiveram sobre práticas corporais de aventura na natureza, dava para identificar o trecho só. Por esse trecho aqui dá para eu ver que ele estava fazendo práticas corporais de aventura na natureza. Então, ó. Primeiro trecho. Ralston estava fazendo uma caminhada sozinho em um estreito e remoto desfiladeiro de Utah, nos Estados Unidos. Remoto é o que, pessoal? É isolado, é distante, tem ninguém. As práticas corporais de aventura na natureza, elas são praticadas em locais habitados ou em locais remotos? Locais remotos. Perfeito, Edson. Então são em locais isolados que as práticas corporais de aventura na natureza acontecem. Não é perto da tecnologia, não é perto de grandes centros urbanos, é em locais remotos. Então a gente já sabia que a primeira era correta. Mas vamos ver as outras. Com muito pouca água e comida, o único instrumento disponível era um simples canivete, que na quinta noite ele usou para arriscar e escrever na rocha o seu epitáfio, pois estava certo que não veria mais a luz do dia. Quer dizer nada. Trecho. Usando sua câmera de vídeo, Aaron começou a gravar mensagens de despedida para sua família e amigos, esperando que alguém pudesse achar essa gravação. Também não traz nenhuma informação de onde ele estava praticando. Na manhã de quinta-feira, ele teve uma inspiração divina que poderia resolver o enigma da rocha. Um extremo e desesperado ato de bravura que salvaria sua vida. Também não faz nenhuma menção ao local. A gente só vê ali, fazendo uma caminhada sozinho em um estreito e remoto desfiladeiro de Utah, nos Estados Unidos. Então, como era um estreito, remoto, desfiladeiro, ou seja, conjuntos de precipícios, a gente tem essa resposta. Ok? Alguém não concorda? Tudo ok? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. E aí, como foi o assunto que mais a gente viu, eu procurei explorar bastante as práticas corporais de aventura com vocês, sempre associando a parte dos esportes, até porque nós tivemos aí, né, 2 aulinhas que a gente não teve atividade de casa só para a gente assistir às Olimpíadas. Então, com certeza, o tio ia cobrar as coisas das Olimpíadas. Okay? Então, vamos lá. Sobre a relação entre as práticas corporais de aventura e os esportes, ou seja, aí agora sim, Edson, a gente vai dar uma comparada. Prática corporal de aventura com esporte, com competição. Assinale a alternativa verdadeira. A escalada esportiva surgiu primeiramente como um esporte. Será? Então aqui a gente já fica com o pezinho atrás. Surgiu primeiro como um esporte. Normalmente tudo surge ou como um jogo, ou como uma prática corporal de aventura, ou como uma luta, como uma arte marcial, e depois surge o processo de esportivização. Normalmente nunca é o contrário. Mas vamos continuar. Como podemos ver no texto, um texto ainda dando subsídio, né? E aos poucos sua prática também passou a ser difundida entre as pessoas que desejavam conhecer os seus limites e tornou-se uma prática corporal de aventura que pode ser praticada exclusivamente na natureza. Aí não dá. As práticas corporais de aventura podem ser realizadas apenas na natureza, galera? Acho que sim. Não, a gente também tem práticas corporais de aventura urbanas. Skate, bike, patins, lei parkour. Então nós vamos ter um mundo de práticas corporais que eu posso realizar dentro da cidade. Rapel urbano. Então,
As práticas corporais, elas tanto podem ser realizadas no ambiente urbano, como no ambiente da natureza. Então, a primeira diz dois absurdos. A primeira, que a escalada surgiu primeiro como esporte, e a segunda, que só pode ser praticada na natureza. Tanto que nos Jogos Olímpicos, a escalada foi praticada na natureza. Ah, professor, não assistiu os jogos, não. O tio deu tempo, precisa assistir. Então, professor, mas eu não vi na televisão, não. Você não ia acessar a internet para fazer atividade? Você acessava a internet para pesquisar sobre os Jogos Olímpicos. Então, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a escalada esportiva será realizada no Monte Fuji, principal montanha do Japão. Aí, exigia que tivesse estudado sobre os Jogos Olímpicos. Certo? Se é verdadeiro, não sei. Vamos olhar as outras. Apesar de sua origem como prática corporal de aventura na natureza, a escalada atualmente pode ser praticada em ambientes urbanos, construídos artificialmente para essa prática, que também passou a ser praticada de maneira esportiva e competitiva. Uma das primeiras questões, a gente viu que a alternativa correta dizia que a escalada iria participar dos Jogos Olímpicos. Ou seja, essa daí tem tudo para ser a alternativa correta. E a última, tanto nas práticas corporais de aventura como na forma esportiva, a escalada sempre é realizada de maneira calma e segura. Velocidade definitivamente não combina com esta atividade. Uma das modalidades da escalada olímpica é a escalada de velocidade. O atleta que sobe chega primeiro. Então, não é verdade. A alternativa correta seria essa terceira. Apesar de sua origem como prática corporal de aventura na natureza, a escalada atualmente pode ser praticada em ambientes urbanos, construídos artificialmente para esta prática, que também passou a ser praticada de maneira esportiva e competitiva. Beleza, galera? Algum protesto, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, não concordo. A hora é agora. No. Seguindo. E aí a gente tem uma questãozinha sobre dança. Sobre os elementos estruturantes que compõem a dança. Assinale a alternativa falsa. Ou seja, nós vimos que a dança ela tem 3 elementos básicos e estruturantes. Falamos isso na primeira aula que a gente falou sobre danças. E tivemos uma aula só sobre os 3 elementos estruturantes da dança. Então, aí, dessas alternativas, pessoal, qual daqueles que não é um elemento estruturante da dança? É a ludicidade aí? O que é ludicidade? Perfeito. Ludicidade seria justamente você aprender de uma maneira divertida. Certo? Ele é um elemento principal dos jogos. Quando nós... Aliás, apesar de vocês não terem o conteúdo de jogos no nono, né? Então, isso vocês, infelizmente, estão terminando só lá no primeiro ano, quando forem meus alunos de novo. Mas qual é a diferença entre jogo e esporte, professor? O esporte ele é competitivo. O cara quer ganhar, quer vencer, quer ser o melhor acima de tudo. E o jogo? Às vezes eu faço os mesmos movimentos que eu estou no esporte, mas eu pratico por lazer, porque eu gosto. E eu não preciso seguir as regras. Uma das características dos jogos, como a gente falou aqui, é a ludicidade. Eu aprendo as coisas de uma maneira divertida, de uma maneira leve, sem me preocupar com o processo. E aí, Tarcísio muito bem frisou, a ludicidade é o único que não é elemento estruturante da dança. Mas a dança ela é lúdica, professor. Eu aprendo de uma maneira divertida. Porque tem a música, perfeito, mas ele não é elemento estruturante. Ele é um elemento adicional. Ok, galera? Então,
sobre isso aí. E, além do mais, a gente só trabalhou esses três: tempo, espaço e movimento corporal. Algum protesto, alguma dúvida, alguma discordância, pessoal? Não. Então, show de bola. Seguindo. Foram práticas corporais de aventura estreantes nas Olimpíadas de Tóquio como modalidades esportivas. Olha aí, mais uma vez. São práticas corporais de aventura, mas foram realizadas, foram disputadas como esportes, como modalidades esportivas. Todas as alternativas abaixo, exceto é menos, ou seja, 3 aí realmente foram modalidades esportivas que estrearam nas Olimpíadas de Tóquio. E uma já estava aí há muito tempo. O skate estreou em Tóquio? Sim. Perfeito. O surf estreou em Tóquio? Sim. Perfeito. Inclusive, primeiro medalhista de ouro é Potiguar, pelo Ferreira. A canoagem slalom. Aí a gente fica naquela dúvida. E o outro é escalada esportiva. Se a gente prestasse atenção lá na primeira questão que a gente colocou aqui, estrearam nessa edição acontecida na cidade de Tóquio, no Japão, as seguintes modalidades esportivas: skate, surf, escalada e karatê. Então, se a gente soubesse a resposta de uma questão, saberia da outra. Então, se a escalada esportiva estreou, o surf e o skate, a única que não é estreante, mas que também é prática corporal de aventura, é a canoagem slalom. Beleza, galera? Show. Seguindo. As danças podem ser praticadas basicamente de duas maneiras. Quais são essas maneiras, pessoal? E de bônus, quem acertava essa questão já ajudava numa questão lá na frente. Então, quais são as duas opções? A primeira alternativa? Exatamente. Tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, que eu chamo de coreografias, como pelos movimentos improvisados, que eu chamo de dança livre. Né? Não, professor, só pode ser praticado individual ou em dupla, single ou pair. Então, quer dizer que dança contemporânea, que as pessoas dançam em grupos, não vale. Dança clássica e dança contemporânea, certo. Forró entraria em que aí? Que classificação? Não é. Aventura e natureza são classificações das práticas corporais de aventura. Então, tinha como. Tá bem tranquilo isso daí. Acredito que ninguém ficou com nenhum tipo de dúvida. Ok? Então, alguma dúvida, galera? Algum protesto, alguma discordância sobre essa questão? Não. Show de bola. E aí, mais uma de práticas corporais. Sobre as práticas corporais de aventura urbanas, ou seja, praticadas na cidade, no nosso ambiente. Essa questão tinha até um trecho de uma música do Charlie Brown Jr. Em seguida, Somos Extremos no Esporte e na Música. O álbum Nadando com os Tubarões. Então lá ele tem o trecho da música, descer de corrimão não é para qualquer um não, skate não é crime, manobra de ação, esporte é o mercado, aí você revolucionário, que anda de skate não é embalo, quem anda de bike não é otário, quem joga capoeira e não é picareta. Então, toda uma desconstrução da marginalização que é dada a algumas práticas corporais de aventura urbanas. Normalmente a gente anda de skate, anda de bike, é vagabundo, não presta.
Então, isso é um preconceito que precisa ser desconstruído gradativamente. Então, sobre as práticas corporais de aventura urbana, podemos citar como características a necessidade de lazer nos ambientes rurais. Rurais? Aí são as urbanas. Então, essa daí se ramata, né? Sai. Vestuários e equipamentos influenciados pelo estilo das modalidades praticadas na natureza. Ora, se eu vou praticar uma atividade na cidade, eu vou me vestir como se eu fosse praticar na natureza? Não tem lógica. Hein? Deslocamento da realidade social onde a prática está sendo realizada. Ou seja, eu pratico aquela modalidade no ambiente urbano, mas para mim o dia a dia, o cotidiano da cidade não tem nada a ver. Podemos até ficar um pouquinho na dúvida. Aí vem a quarta que fecha, né? Relacionamento com ideias e movimentos sociais. Ora, tinha um trecho de uma música que falava justamente desse preconceito que existe com algumas práticas corporais de aventura urbana. Você via uma expressão artística, a música, como uma ferramenta, um mecanismo de protesto contra o preconceito que existe em relação a essas práticas. Ou seja, existe um entrelaçamento muito forte entre as práticas corporais de aventura e os movimentos sociais, o movimento do skate, o movimento da bike, o movimento hip hop. Então, tudo isso nos dá uma ideia. Então, a última alternativa seria a mais adequada para esse caso. Beleza, galera? Protestos, discordâncias, algo do tipo. Seguindo. Show, Tarcísio, beleza. Sobre as danças, podemos afirmar, também bem facinha. Então aqui ele dizia que a gente podia afirmar que dança é a arte de movimentar o corpo independente do ritmo. Procede? A dança, você a pratica obedecendo o ritmo. Não é obedecendo a palavra correta, talvez interagindo com o ritmo. Então, a primeira eu já tiro. Pode existir apenas como expressão artística ou como forma de divertimento. E como atividade física. A dança não pode existir, não? Tiro também. Uma das três principais artes cênicas da antiguidade, com relevante papel social dos dançarinos nesse período. Será que é essa, pessoa? Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, dança livre, não. Movimentos previamente estabelecidos eu chamo de coreografias. Ou improvisados, coreografia, ou seja, trocou. Tem como. Se eu respondesse aquela questão anterior sabendo o que era coreografia, resolveria também o problema. Professor, e qual foi a influência que os dançarinos tiveram na antiguidade? Se você pegar a própria Bíblia Sagrada, nós temos o relato onde Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes Antipas, e aí Herodes, encantado com a forma de Salomé dançar, chegou e disse: se você quiser metade do meu reino, eu lhe dou. E ela pediu apenas a cabeça de João Batista. Então, tem um livro histórico como a Bíblia, como prova da influência que os dançarinos possuíam na época. Além de todos os eventos sociais, seja na cultura romana, na cultura egípcia, contarem com a presença de dançarinos. Eles gozavam de um prestígio social muito grande. Ok? Então, a terceira alternativa seria a mais correta. Alguém não concorda? Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Show!
E aí, nossa última questão, né? Que essa daqui era o famoso não zere, pelo amor de Deus. A mais fácil. Essa daqui, quem errasse, a gente tinha que prender. Pelo amor de Deus, certo? E qual símbolo representa os Jogos Olímpicos e a união dos povos e continentes do planeta? Essa daí, quem errasse, não sei nem o que é que eu diga. Então, na última, a gente vai ter a bandeira quadriculada, que é comum nas provas de automobilismo, quando encerra, sinaliza-se com a bandeira quadriculada. Tem como, né? A penúltima aí, isso eu estou contando da esquerda para a direita, nós temos o brasão do Império do Brasil, brasão da família real, né? Dos tempos para cá, tá aparecendo aí. O pessoal aí querendo a volta da monarquia no Brasil. Eu coloquei, vai que alguém tem familiaridade, mas tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. A segunda, você podia até ficar em dúvida na segunda, né? Era que tinha mais um pouco mais parecida, né? Quem marcasse a segunda, eu acho que é porque queria. Vou tirar o juízo do professor, vou sacanear com o professor. Acho que a pessoa marcava só por causa disso. Tem cabimento. Segunda, que era a cruz suástica, certo? Fora. E aí, a primeira alternativa, que seria a correta, né? Com os 5 anéis olímpicos representando cada um dos continentes. Ok, pessoal? Então, assim, acredito eu que foi uma das avaliações mais fáceis que nós tivemos, certo? Não sei se o meu coração em breve estará tão disposto a dar outro presente desse para vocês. Realmente é uma avaliação muito tranquila, muito simples, muito fácil. Quem perdeu essa oportunidade, não sei quando é que teremos novamente. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu interromper logo a gravação, né? Encerrar aqui. Então, com isso está encerrada a correção, pessoal.